Fala meninada, tudo bem com você? Como é que você está? Mais uma videoaula, mais uma videoaula. Eu espero que você, nesse momento de isolamento, seguindo o isolamento, esteja mais confiante, que você acredite mais no seu estudo, que você entenda que você já sabe estudar sozinho, que você tem garra, que você tem vontade, que você tem coragem, que você tem disciplina, que você consegue seguir em frente. As videoaulas estão aí, nós estamos mandando as listas de exercício, mas é um momento espetacular, espetacular para que você confie em você, aumente a sua estima, para que você entenda que você é capaz, você é forte, você é líder e você segue em frente. Momento de isolamento, o governador determinou que a gente continue mais um período, mais um mês de isolamento. Então, consequentemente, nós vamos seguir em frente, com alegria, com determinação, com sucesso, com disposição, com uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo. Aqui nós estamos mantendo a nossa rotina. E é com muito prazer, com muita felicidade que a gente disponibiliza mais essa videoaula. Lembrando, nós estamos na Idade Moderna. Na Idade Moderna, estamos estudando as grandes civilizações. As grandes civilizações. América pré-colombiana. América pré-colombiana. E a aula de hoje, essa é a primeira videoaula, nós vamos estudar os astecas. Importantíssimo. Então eu quero que você pegue seu caderno, muito importante que você tenha ele, pegue seu caderno e coloca astecas. Destaca bem, astecas. Localização, México. Localização, México. Apelido, povos guerreiros. Povos guerreiros. Aí você coloca entre parênteses. Fundada no militarismo. Fundada no militarismo. Importantíssima. Importantíssimo que você saiba. Isso, importantíssimo. População. 25 milhões. Quando os europeus, os espanhóis, chegaram, 25 milhões. Organização política. Império. Império. Coloque entre parênteses para ficar legalzinho no seu caderno, para ficar certinho, para ficar organizado. Poder político centralizado. Agora nós temos que fazer uma pausa e raciocinar junto. Na primeira videoaula, nós vimos os maias. E os maias, a organização política era descentralizada. Os maias formaram cidades-estados independentes. Os astecas formam um grande império. Um grande império. Em termos de população, não tinha igual. 25 milhões de índios. 25 milhões quando os europeus chegaram. Outro aspecto que é importantíssimo que você analise. Quando a gente fala e vai estudar a concepção dos índios aqui da América, nós temos índios extremamente primitivos. Índios seminômades, vivendo em tribos. Por exemplo, aqui no Brasil, Tupinambás, Tupi-Guarani, vivendo em tribos. No meio das florestas, com a cultura mais rudimentar, própria, de uma organização social mais primitiva. O índio, ele é visto como selvagem, pelo português, isso aqui no Brasil. E essa mentalidade de associar o índio ao selvagem, o colocando de forma negativa, ela se contamina. Quando se fala a palavra índio, vem a visão de algo primitivo. Perceba que nós estamos estudando as grandes civilizações. Não são índios seminômades, são índios sedentários.
índio vivendo em cidades, índio vivendo em impérios, com a população de 25 milhões de pessoas no século XVI. No século XVI. Você tem que ter isso em mente. Isso em mente, para que você possa acertar as questões. Outro aspecto, um índio com um poder militar organizado, uma sociedade fundada no militarismo, possuindo estratégias, possuindo armas, possuindo formação. Entenda isso. E uma das principais características dos índios militarizados, dos astecas, era a coragem. A coragem de entrar em combate. E essa coragem ela era medida pela quantidade de adversários mortos ou pela quantidade de adversários capturados e escravizados. Então perceba que é uma organização política e uma organização militar. Isso serve para que você entenda que antes do europeu chegar aqui na América, o índio já praticava guerra, o índio já praticava conflito, o índio já praticava escravidão. Então tudo isso tem que ficar claro na sua mente, tudo isso tem que estar claro para que você possa responder às questões. E não responder às questões das grandes civilizações pré-colombianas baseado na mentalidade do índio brasileiro que vive em tribos. Então eu tenho índios seminômades, mais atrasados, vivendo em tribos, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E eu tenho índios mais evoluídos, vivendo em grandes civilizações, que têm arquitetura, que têm cidades, que têm organização política mais complexa. Por exemplo, maias e astecas. É de suma importância que você, na hora que você estiver estudando, na hora que você estiver pesquisando, você consiga enxergar isso. Você consiga perceber a diferença. Para que o conteúdo, ele de certa forma, se torne mais claro para você. Então, voltando, se você está organizando o seu caderno, e eu sei que você está fazendo isso, nós estamos estudando os astecas. Lembre-se, localização, México. Apelido, povos guerreiros. População, 25 milhões. Organização política, império. Aí você coloca aí, principal imperador. Principal imperador, Montezuma II. Montezuma II. O título, o imperador possuía um título. Aí você vai escrever e vai destacar, vai sublinhar, porque é importante. Cai muito nos concursos, cai muito no Enem, nos vestibulares. Coloca o título, Tlatoani. Tlatoani. Entre parênteses. Chefe supremo dos líderes militares. Chefe supremo dos líderes militares. Então perceba que o imperador ele tem um poder centralizado. É um regime teocrático, mas também um regime militarizado. Ele tem que saber lutar, ele tem que saber guerrear, ele tem que ser respeitado pelos outros chefes militares. Então os astecas são povos guerreiros, que fazem a guerra, que escravizam, que cobram impostos, que submetem os seus vizinhos, que conquistam. E tudo isso nós estamos trabalhando com a concepção indígena. Apesar de saber guerrear, apesar de ter exército, apesar de estar em maior número, eles vão perder a guerra para os espanhóis.
Mas eles já sabiam guerrear, já sabiam lutar. É importante que você saiba. Principais cidades. Você coloca e abre uma chave. Principais cidades. Índio vivendo em cidade. Coloca aí, principais. Tenochtitlan. Tenochtitlan. Abre uma chave de 3 linhas. Principais cidades. Abre uma chave de 3 linhas. Tenochtitlan. Capital dos astecas. Capital dos astecas. Era uma cidade planejada, urbanizada, com ruas, mercados, presença de atividade comercial, praças. Nós estamos falando de uma arquitetura urbana, índios com arquitetura urbana, com mercado, com praça, com ruas, com palácios. Impressionante. E você tem que ter isso na tua mente. Tenochtitlan. Outra cidade, Texcoco. Texcoco. E Tlacopan. Taclopan. Trabalhamos 3 grandes cidades dos astecas. Tenochtitlan, Texcoco e Taclopan. Importante. Então perceba, nós começamos a estudar na aula de hoje os astecas. Começamos a estudar na aula de hoje os astecas. Sociedade. Coloca. Baseado em laços de parentesco. Baseado em laços de parentesco. Observação. Calpulli correspondia à organização clânica dos astecas. Correspondia à organização clânica dos astecas, que tinha por base o laço de parentesco. O laço de parentesco. Então, consequentemente, a sociedade dos astecas é hierarquizada baseado no laço de parentesco, aonde cada um nasceu, via hereditária. Então, a sociedade, o imperador e sua família, o imperador e a família real, está no topo. Depois a nobreza, os sacerdotes, os militares, camponeses e escravos. Imperador e sua família, nobreza, sacerdotes, militares, camponeses e escravos. Lembrando, sociedade desigual, organizada através de laços de parentesco, via hereditária, sangue. É importante que você saiba, uma sociedade de guerreiros. A videoaula de hoje começamos a estudar os astecas, grandes civilizações, América pré-colombiana, os astecas, localização México, apelido povos guerreiros, população 25 milhões, organização política, império, regime teocrático, principal imperador Montezuma II, principais cidades Tenochtitlan, Texcoco, Taclopan, sociedade organizada em laço de parentesco. Eu espero que você continue firme, forte, confiante, acredite em você, acredite na sua capacidade de estudar, entenda que você tem condição de estudar o máximo possível. Você é guerreiro, você é líder. Vamos junto, até a gente sair desse isolamento com a aula presencial. Sucesso e até a próxima videoaula.